Hoje não faltou água aqui, hein? Bom dia, igreja. Paz do Senhor. Queridos, quero confessar para vocês que desde 15 dias atrás, desde o dia que o Massal esteve aqui pregando, eu estou com o meu coração inquieto sobre algo que ele falou. E Deus me colocou essa palavra no coração. As mulheres que não participaram, porque foi um seminário para homens, né? O Massal, ele apresentou uma estatística que foi feita nos Estados Unidos, onde mostra que 80% das pessoas que frequentam uma igreja são religiosos. E só 20% são verdadeiros servos de Jesus, discípulos de Jesus. Eu fiquei assim muito impressionado com esse número. Eu imaginava que eram uns 50%. Talvez essa realidade seja dos Estados Unidos, talvez nossa realidade seja menor, né? Mas não importa, mesmo que fosse 10%. Significa que dentro das igrejas tem 10% de pessoas religiosas que não vão ganhar a salvação. E eu fui buscar na Bíblia, como que isso pode, né? Porque a palavra diz que o Senhor, Ele não quer que ninguém se perca. Eu não vou falar de religiosidade hoje, mas eu quero que você entenda que a religiosidade é uma arma que o inimigo usa para anestesiar as pessoas. As pessoas, elas vêm para a igreja, elas podem ir para um grupo caseiro, elas podem ter uma vida de discipulado e serem religiosas. Se verdadeiramente nós não tivermos a essência do Evangelho de Jesus, que é a santidade e o amor pelo próximo, o resto, meus irmãos, não tem proveito nenhum. Sem santidade e sem amor, nada tem proveito. Não se esqueçam que foram os religiosos da época de Jesus que crucificaram ele. Homens que andavam segundo a lei de Deus, homens que viviam dentro das sinagogas, crucificaram Jesus. Amados, eu queria que vocês abrissem a tua Bíblia no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler do versículo 17 até o 20. E aí nós vamos desenvolver a partir desses versículos. 2 Coríntios, capítulo 5, do 17 ao 20. A palavra de Deus diz assim: assim que se alguém está em Cristo, presta atenção, na minha Bíblia está em negrito, eu não sei se na tua está em negrito. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. E as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Se você não sabia, você está sabendo a partir de agora. A partir do momento que você se converteu, você se batizou, Deus já te deu um ministério. A palavra diz que Ele nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Amém. Pai querido, eu te peço, Deus, que essa palavra, ela possa entrar, Senhor, não só na nossa mente, mas que ela possa descer para o nosso coração. Que o Teu Espírito nos convença, cada um aqui, Pai, aqueles que estão tendo uma vida de religiosidade, e aqueles, Pai, que precisam se arrepender daquilo que tem feito, Pai, que desagrada o Teu coração, para que verdadeiramente, Pai, nós possamos ser discípulos de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor, usa a minha vida agora, Pai. Fala, Pai, através da minha boca, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, queridos, essa palavra, ela me levou a meditar
quando ela diz que somos embaixadores de Jesus. Todo mundo aqui sabe o que é um embaixador. É uma pessoa que está representando um país. Não é isso mesmo que a gente aprendeu na escola? Então, eu comecei a meditar nesse versículo. Se eu sou embaixador de Jesus, eu não faço mais agora o que eu quero. Eu tenho uma cultura que eu represento, não é mesmo? A cultura do reino de Deus. A palavra diz aqui no 17, as coisas velhas já passaram. Aquilo que eu fazia, eu não vou fazer mais, porque agora eu sou embaixador de Jesus. Quinta-feira eu estava falando no nosso grupo caseiro. Isso é tão impressionante, é de tanta responsabilidade, que agora, se você parar para pensar onde Deus te colocou, lá no teu bairro, no teu trabalho, na tua escola, você é o embaixador de Cristo. Alcione, Deus te colocou nesse emprego novo porque lá você é o embaixador de Jesus. A Dani, eu estava orando, eu estava lembrando da Dani. Ela trabalha numa universidade aqui que muitas vezes a gente fala mal. Eu não vou falar o nome, mas muitas vezes a gente fala mal, né? Que corrompe as pessoas e não vou entrar nesse mérito. Mas eu falei para a Dani, ela é uma embaixadora de Jesus naquele lugar. Deus coloca as pessoas nos lugares. O nosso país é um país livre. Mas nós temos embaixadas em países comunistas. Mas lá na nossa embaixada não tem comunismo. Porque lá o embaixador lá e os funcionários da embaixada representam o Brasil. Então, queridos, nós temos que entender que não importa o que nos cerca nessa vida, não importa as pessoas que estão a serviço do maligno ao nosso redor, nós somos embaixadores de Cristo. Nós temos que fazer a diferença. Nós representamos um reino que tem a sua cultura, tem o seu linguajar. Nós não podemos agora fazer as coisas que o mundo faz. Nós falamos por Jesus, nós representamos Jesus, nós cantamos aqui antes, no nome de Jesus. No meu nome, não consigo fazer nada. É ou não é, Alcione? Nosso nome não tem poder para nada. Mas como representante de Jesus, no nome dele, eu posso todas as coisas. Amém? Nós temos que crer nisso, amados. Porque nós éramos cativos, nós não somos mais cativos. Mas o diabo quer que você e eu continuemos pensando que nós somos cativos. Porque ele é o pai da mentira. Jesus já nos fez livres, mas muitos continuam aprisionados através da mentira. Não tomaram posse da liberdade com que Cristo nos libertou. Eu sei que tem algumas pessoas aqui que são representantes. Eu fui representante. Eu lembro que quando eu entrei no laboratório farmacêutico, primeira coisa, eles trouxeram uma descrição de cargo. Você não pode ter cabelo, naquela época, né? Hoje em dia mudou um pouco. Você não pode ter cabelo comprido. Você não pode usar brinco. Eu não usava, mas você não pode ter tatuagem aparente. Você tem que andar só de roupa social, sapato social. Era isso ou não era, Alcione? O Alcione trabalhou na mesma época que eu, no mesmo ramo. E se você quisesse representar aquela empresa, que pagava muito bem, você tinha que se sujeitar. Eu só andava de calça jeans, mas quando eu entrei no laboratório, falei, como é que eu vou me adaptar agora a andar de calça social todo dia? Eu acostumei. Eu estou dando esses exemplos, queridos, porque eu não podia fazer o que eu queria. Eu tinha um script da empresa que eu representava. Eu falava pelaquela empresa. E é assim até hoje. O Ali é representante. Ele não pode sair falando. Onde é que está o Ali? Está na aulinha. Ele não pode sair falando o que vem na cabeça dele. Ele representa uma empresa idônea. Ele é treinado para falar aquilo que a empresa quer que ele fale. Vocês percebem aonde que estou querendo chegar? Se você e eu, a palavra fala que nós somos embaixadores de Jesus, eu posso me comportar de qualquer maneira? Sim ou não? Eu tenho que me comportar dentro dos padrões morais de Jesus. Jesus é o nosso exemplo. Tudo que sair fora disso, não presta. Jesus é o padrão alto. Nós vivemos hoje numa sociedade, queridos, que ela é falida moralmente falando. Ou não? Todos os valores colocados por Deus,
Porque Deus é perfeito, Deus é santo, todos os valores morais colocados por Deus, o diabo deu um jeito de deturpar. A mente do homem, ela foi corrompida ao longo dos anos. Depois eu vou falar um pouquinho aqui de cultura, que o Massal abordou. Cada país tem sua cultura. E a cultura do brasileiro não é uma cultura muito boa. É uma cultura de poder dar sempre um jeitinho nas coisas. É ou não é? Para tudo tem jeitinho. Segundo a palavra de Deus, nós não podemos dar jeitinho nenhum. Lembre, nosso padrão é Jesus. O sarrafo é alto, mas ele não é impossível. Porque Jesus foi exemplo para nós como homem. Os valores morais na sociedade se corromperam. As pessoas não têm mais temor, muito menos amor para com o próximo. E talvez você está pensando, ele está falando das pessoas não salvas. Não, queridos, eu estou falando de pessoas convertidas. Estou falando de pessoas que habitam dentro das igrejas. Muitas dessas pessoas não têm um padrão moral. As pessoas tratam o pecado com algo simples, com desprezo. Eu não estou falando aqui da nossa congregação. Estou falando da igreja de forma geral. É só você abrir a internet e você ver. Eu costumo dizer o seguinte, tem pregadores e pregadores. Tem que tomar cuidado até com isso, com aquilo que a gente vê. Qual que é o padrão para ver se um pregador está falando? A Bíblia diz que para você saber se o Espírito vem de Deus ou não, a pessoa que está falando, ela tem que reconhecer que Jesus veio em carne. Se esse pregador não falar que Jesus veio em carne, ele não mencionar o nome de Jesus, não dê ouvidos. Tem muita coisa boa na internet, mas tem muita coisa ruim também. Por que eu estou falando isso, queridos? Porque a pessoa que não conhece a palavra, ela é facilmente influenciada. E ela acha que está andando no caminho certo, mas não está. Não está. Hoje é muito normal a gente levar vantagem, não importa quem você está prejudicando. A nossa sociedade é dessa forma, é normal. Fila de mercado. Tem gente que fura a fila da padaria, né? Eu às vezes vou lá no mercado e eu faço a fila para o lado direito, aqui nesse mercado que tem aqui na Carlos Gomes. Dali um pouco você vê gente entrando lá pela esquerda. Me vê tantos pães. Aí alguém já grita, a fila é aqui, ó. A pessoa sempre quer dar, às vezes tem aquele que está distraído, mas a maioria quer levar um jeito. Para num sinaleiro para você ver. Tem gente te ultrapassando pela direita, gente te ultrapassando pelo lugar de estacionar os carros para sair na frente. Isso é querer levar vantagem. Para no engarrafamento na BR, é proibido ultrapassar pela direita pelo acostamento, não é? Quando a gente está descendo no final de ano para a praia, que é comum pegar engarrafamento, o que você mais vê é pessoas andando a 100 por hora no acostamento. Levar vantagem, deixa esses otários tudo parado aqui na fila, que eu vou passar por aqui, eu já vou sair lá na frente. Isso é querer levar vantagem, amados. Coisa simples. O sinal fecha, não, eu vou passar no amarelo. Mas você está sendo radical, isso são besteiras. Não é besteira, queridos. As coisas, elas começam com coisas pequenas. Sabe para quê? Para que eu e você, a gente vá se acostumando com as coisas erradas. Porque a hora que você fizer algo maior, você não vai daí ficar escandalizado. Nós temos que nos atentar nas coisas pequenas. Eu tenho um filho que é cadeirante. E eu confesso para vocês, antes do Tiago nascer, eu não dava muita bola para esse negócio de vaga de deficiente. Mas como eu tenho uma pessoa deficiente em casa, coisa que me tira a paz é quando eu vou achar uma vaga para deficiente e tem um carro estacionado no lugar de uma pessoa que não é deficiente. Eu às vezes até peco, porque eu falo para minha esposa, no mínimo é deficiente mental. Porque coloca a vaga o carro na vaga de um deficiente. Por quê? Porque as melhores vagas, as mais próximas dos locais, são as vagas de deficiente. Vocês percebem? A gente sempre está querendo, não, mas eu parei só 5 minutos. Não importa, nosso padrão é outro. Não é porque o teu amigo faz que você vai fazer. Hoje em dia, o ter, ele é muito mais importante na nossa cultura do que o ser. Pare e pense um pouquinho. O dia que Jesus nos chamar, o dia que a gente morrer,
As pessoas vão lembrar de nós pelo que nós éramos, não pelo que a gente tinha. Não importa se você andava de disco voador. Importa quem você era. O legado que você vai deixar para os seus filhos, para os seus netos. É isso que importa. As pessoas vão lembrar da gente pelo que a gente é. Não pelo que a gente tem. Mas nós vivemos num mundo que o ter a qualquer custo, não importa o preço. Se eu tiver que enganar meu próximo, as pessoas enganam para ter. Queridos, nosso padrão é outro. Hoje nós ligamos a nossa televisão. Eu assisto um jornal por dia. E tem dias que nem esse eu assisto, porque é sempre a mesma coisa. A gente só vê roubo, desvio de dinheiro, né? Agora tá em voga aí, né? Esse desvio que houve na Previdência, das pessoas aposentadas. Pessoas enriquecendo ilicitamente, prostituição, traição, assassinatos, alunos sem respeito pelos professores, sem respeito pelos pais, pelos idosos, etc, etc, etc. Isso aqui eu só estou mostrando a fotografia da nossa sociedade. Eu estava pensando esses dias, por que um jornal ele não mostra uma coisa boa? Sabe por quê, queridos? Porque isso não dá ibope. Eles querem mostrar coisa ruim, desgraça, porque isso dá ibope, isso dá comentário. Queria dizer para vocês que o povo de Deus ele é como o lírio nos campos, não importa o tamanho da poluição em volta dele, o lírio ele conserva a sua alvura, a sua brancura. O povo de Deus tem que ser assim. Tem uma figura de linguagem que eu gosto muito, sei que vocês já escutaram, mas vão escutar de novo. Eu gosto muito de ver a igreja como um barco. O barco, na época de Jesus, eles andavam muito de barco. A Bíblia relata isso. O barco, ele é um veículo feito para andar na água. Correto? Você não vê um barco andando na terra, ele anda na água. Só que se a água entrar dentro do barco, o que acontece? Ele afunda, não é isso? A igreja é a mesma coisa, queridos. Nós estamos nesse mundo, mas o mundo não pode entrar dentro da igreja. Eu já falei muitas vezes isso. O Massal abordou esse assunto. Sabe o que acontece hoje? As igrejas têm deixado o mundo entrar dentro, para agradar pessoas. Nós não estamos aqui para agradar pessoas, nós estamos aqui para agradar aquele que nos comprou. Nós estamos aqui para agradar o Senhor Jesus. Eu estava testemunhando no grupo, já teve uma vez que eu ministrei aqui, quando eu desci para ir embora, o culto era à noite ainda, faz bastante tempo. Um irmão me abordou e falou assim, eu não gostei do que você falou, você foi muito duro no que você pregou. Eu falei, amém, sinal que a palavra mexeu com você. Mas não serviu para mim. Eu falei, então você se resolva com Deus, Deus mandou falar isso, eu vou falar. Entre agradar você e agradar a Deus, pode ter certeza que eu vou sempre ficar com agradar a Deus. Sabe, queridos, a gente não pode pensar assim, eu tenho que massagear o ego de fulano, de Beltrano. Nós somos embaixadores de Cristo. O Senhor nos capacita para que nós sejamos o seu representante. E não é porque Deus precisa de nós, não. Não deixa o teu ego, o teu orgulho falar, mas eu sou tão importante que Deus precisa de mim. Deus não precisa de ninguém, Ele é Deus. Mas Ele é um Pai tão amoroso que Ele permite que nós ajudemos Ele na obra. Que nós possamos nos envolver na obra. Nos dias de hoje, queridos, pare e pensa um pouquinho, se a gente deixar de levar vantagem em alguma situação, certamente a gente é chamado de burro por algumas pessoas. Nossos colegas aí fora, mas que burrice, você podia ficar com tal coisa, você podia fazer isso, podia fazer aquilo. Eu sempre que eu tenho uma situação que eu tenho dúvida, eu pergunto, como é que Jesus agiria? Eu pergunto para mim mesmo. Porque se eu creio que o Espírito Santo habita em mim, a hora que eu faço essa pergunta, o Espírito Santo responde na hora. Eu não sei se isso é só comigo ou acontece com vocês. Na hora, faça de tal forma. Sabe por quê? Porque o padrão é Jesus. Mas eu vi uma pessoa derrubar um dinheiro lá e essa pessoa foi embora. O que eu faço? Eu fico com o dinheiro?
Não. Corre atrás da pessoa, entrega para ela. Ah, mas na minha sala de aula todo mundo cola no dia de prova. Você não é todo mundo. Você é um embaixador de Cristo naquele lugar. Vocês percebem, queridos, como é que as coisas vão entrando? Eu quero confessar para vocês, quando eu estava meditando nessa palavra, Deus começou a lembrar de alguns períodos da minha vida. E eu louvo a Deus porque Jesus não voltou naquele período, porque senão eu teria ficado. Eu muitas vezes vivi como um religioso. Muitas vezes. Mas quando a gente entende o que é ser um discípulo de Jesus, ser um embaixador de Jesus, e você começa a ouvir o que o Espírito Santo fala com você, e o desejo pela santidade, ele acende no teu coração. Coisas que você via, você já não quer ver mais. Coisas que você ouvia, você não quer ouvir mais. Coisas que você falava, você não fala mais. Eu estava conversando com o Massal aqui, eu falei assim: Massal, você já ouviu falar aquela expressão do pecado espontâneo e o pecado que ele é desejado? Ele falou: não. Eu falei: pois é, pecado é pecado, ponto. Se você está passando lá, ó, canal da televisão assim é duro, né? Isso aqui nem existe mais faz muito tempo. Se você está lá mudando o canal da tua televisão e você vê uma cena lá de nudez explícita, e você fica olhando, aquilo é pecado, você está poluindo a tua mente. Mas você não programou para fazer aquilo. Agora, se você pega o teu carro, também não existe mais hoje, mas há alguns anos atrás existia. Pegar meu carro, ir lá na locadora, alugar um filme pornográfico para assistir em casa, isso é um pecado programado, não é um pecado espontâneo. Os dois são pecados. Vocês percebem a diferença? Os dois te levam para o mesmo lugar, te afastam do Senhor. Mas um você faz consciente, o outro você faz inconsciente. Então nós temos que tomar cuidado com essas coisas que nós fazemos inconscientemente. Porque aqueles que a gente faz conscientemente, a gente se policia. Mas o inconsciente, esse é mais difícil. E a gente tem que vigiar. Quantas vezes já fomos chamados de otário por agir honestamente? Mas se nós agimos honestamente é porque nós queremos honrar o nosso Deus. Aos nossos pais que nos educaram dentro dos padrões e princípios. Eu já testemunhei aqui uma vez, eu trabalhei numa empresa. Uma vez eu fui para uma reunião em São Paulo e me chamaram. E falaram assim: viu, o que é essa nota fiscal tua aqui? Eu levei um susto. Nos valores de hoje era uma nota assim, tipo de uns 50 reais. Uma nota de janta minha. Eu falei: não, mas eu comi um lanche. Não, você está prejudicando os outros. Os outros estão mandando nota de 200, 250, 300 e você é gerente e você manda uma nota de 50 reais. Eu falei: não, mas foi o que eu gastei. Não, você tem que tirar a nota maior. O meu chefe falou isso. Eu falei: não, eu não vou tirar. Não vou tirar. Só para resumir, esse meu chefe que falou que eu tinha que tirar a nota maior, depois de um tempo ele foi demitido por roubo. A empresa percebeu que ele roubava a empresa, o dinheiro da empresa. E eu fiquei lá por 30 anos. Quem que Deus honrou? Deus honrou a minha vida. Porque eu tinha um padrão de honestidade. Esse padrão ele tem se perdido, queridos. Tem se perdido. O Massal ele falou a respeito de cultura e de essência da vida cristã. Muitas vezes a gente se preocupa com a cultura. Ah, mas a nossa cultura dá para levar um jeitinho em tudo. Então você vem para dentro da igreja e você quer levar um jeitinho em tudo. Tem um jantar, você tem que se servir por primeiro. Não importa se vai faltar comida. Você enchendo o teu prato, o outro ficando sem. Não importa, porque a cultura lá de fora é essa. E a gente traz essa cultura no nosso coração. Nós temos que aprender a agir diferente. Nós temos que amar o próximo. O que eu não quero, tem que ter empatia. O que eu não quero para mim, eu não vou desejar para o próximo. Esse é o padrão do Senhor. O Elvis falou aqui, uma passagem que Jesus falou, né? Tu me visitastes quando estava preso, quando estive nu, me vestistes, quando tive sede, me deste de beber. Queridos, isso acontece todos os dias. E nós muitas vezes passamos por essas pessoas como se elas não existissem. As pessoas que estão à margem da sociedade. Aonde que está o papel do embaixador de Cristo? Aonde que está o papel da igreja? Se você gravar só essa frase aqui para mim, já vou me sentir satisfeito.
A essência é a santidade e o amor. Sem a essência, queridos, não passa de religiosidade. Santidade e amor. A palavra diz, você não precisa abrir, em 2 Timóteo 2:21, a palavra diz: assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar desses erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda boa obra. Quem que é o teu possuidor? Quem que é o teu possuidor? Não ouvi. Amém. O nosso possuidor é Jesus, sabe por quê? Nós fomos comprados. Só que ele fala uma coisa aqui nesse versículo. Primeiro, tem uma coisa aqui, que no meu caminhar, a palavra diz aquele que a si mesmo se purificar. Aqui a palavra está falando de busca pela santidade. Tem muito crente que acha que a santidade ela cai do céu como um pozinho mágico. A santidade ela tem que ser buscada por nós. Quando eu estabeleço um padrão, no mesmo padrão de Jesus Cristo, porque eu sou embaixador de Jesus, o desejo pela santidade, ele queima no nosso coração. Sabe por quê? Se você está numa rodinha e começa a ouvir pessoas falar besteira, você se afasta. Você não quer ouvir aquilo. Ontem eu estava vendo televisão, ontem à noite, era quase meia-noite, eu estava sem sono. Estava mudando lá os canais da TV a cabo, dali um pouco apareceu uma cena. Eu falei, na hora o Espírito Santo falou para mim, eu não quero que você veja isso. E eu peguei e mudei de canal. Isso é o padrão que eu tenho pedido para Deus para estabelecer no meu coração. Grupos de WhatsApp que colocam a gente, toda hora estão colocando a gente em grupo de WhatsApp. Tem grupo que me colocam e eu fico um dia e já saio. Ah, mas você é muito radical. Amém, sou radical sim. Grupo que não vai me edificar, que é para ficar fazendo eu pecar, eu não vou ficar. Eu tenho que agradar Jesus, eu não tenho que agradar meus amigos. Esse versículo de 2 Timóteo 2:21, ele fala de utensílio para a honra, santificado e útil. Pense em algo na tua cozinha que não tem mais utilidade. Um garfo quebrado, uma faca que não corta mais, o que a gente faz? A gente troca. Tem que ter utilidade, ninguém vai ficar guardando coisa antiga ali que não tem utilidade nenhuma, a não ser a pessoa que é acumuladora. Se a palavra fala que nós temos que ser utensílios para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, é porque Deus quer usar nós, as nossas vidas, mas nós temos que ter utilidade. E para ter utilidade, você tem que se purificar, você tem que se santificar. Nosso Senhor é Cristo, porque foi Ele quem nos comprou. E Ele nos resgatou da mão do diabo. Nós somos livres, queridos. A igreja é livre. Mas não é livre para fazer o que ela quer, o que dá na telha, o que dá na cabeça. Lembre-se disso, nós temos um padrão estabelecido por Deus. É só você ler a Bíblia que você vai entender o padrão de Deus. Lembro aqui no versículo que eu disse, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Pensa naquele carro teu que vivia dando problema, aí Deus te abençoa, você vai lá e troca por um carro novo. Aleluia, amém. Você quer que aquele carro novo dê os mesmos problemas do carro velho? Não, né? Então a nossa vida é a mesma coisa. Deus nos purificou. As coisas velhas ficaram para trás, aquilo que eu fazia de errado eu não vou fazer mais. Eis que tudo se fez novo. 0 quilômetro. E a gente sabe o que acontece? A gente vem para o reino de Deus, nós já estudamos isso, nós saímos do império das trevas, Jesus nos tirou do império das trevas, nos trouxe para o reino de Deus, mas muitas vezes nós temos a cultura do império das trevas e nós trazemos essa cultura para o reino de Deus. Só que Deus não aceita isso. O padrão moral de Deus é perfeição. A perfeição, queridos, nós só vamos atingir o dia que a gente atingir a estatura do varão perfeito. E isso só vai acontecer quando nós estivermos com o Senhor. Aqui ninguém é melhor que ninguém, eu não sou melhor que ninguém, eu sou um pecador.
O que eu estou falando aqui é de a gente ouvir o Espírito Santo, mostrar aquilo que a gente faz de errado, e a gente se arrepender todo dia, e parar de fazer aquela prática, que não adianta passar 20 anos se arrependendo da mesma coisa e continuar fazendo. Abandone o pecado. Se quer ser usado por Deus, se consagre, se santifique, não se corrompa. Se coloque nas mãos do Deus vivo. Agora uma pergunta, por que a gente deve honrar o Senhor? Primeiro porque Ele é o Pai, nosso Pai, e é o Senhor das nossas vidas. O Massal falou uma coisa interessante aqui no primeiro dia. Nós somos servos. Servo, se você for levar lá ao pé da letra, ele é um escravo. Nós somos, só que Deus não nos trata como escravo. Nós somos servos do Deus vivo. Mas Ele permite que nós sejamos chamados de filhos. E o filho já não é mais escravo. O filho faz a vontade do pai porque ele ama o pai. Vocês percebem a diferença? Quando você é escravo, você não gosta de fazer tal coisa, mas você é obrigado a fazer. Deus não quer esse tipo de relacionamento conosco. Deus quer que você tenha um padrão elevado de moral, de santidade, sabe por quê? Porque você ama a Jesus e você quer se parecer com o nosso irmão mais velho. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele era chamado de o unigênito de Deus. Quando Ele foi assunto aos céus, quando Ele subiu aos céus, Ele já não era mais unigênito, mas Ele era primogênito de muitos irmãos, dos quais eu e você fazemos parte. A gente consegue entender isso, amados? O meu alvo é Cristo. O meu padrão é Cristo. 1 Timóteo 6,16 está escrito assim: o único que possui imortalidade, que habita em luz inacessível, a quem homem algum jamais viu, nem é capaz de ver a Ele, honra e poder eterno. É por isso que nós devemos honrar a Deus, porque Ele é o único que é digno. Porque o Senhor, Ele vê os nossos corações, as nossas atitudes, e nós não devemos falar da boca para fora. Nós devemos honrar o Senhor com o nosso estilo de vida, com a nossa mente, os nossos olhos, nossa boca, o nosso trabalho, nossos bens. Tudo é para a honra e glória do Senhor. Tudo é dele, nada é nosso. Esse é o padrão, amados. Eu queria dar um testemunho aqui rapidinho. Semana passada eu e o Jefferson não pudemos estar aqui com vocês, porque nós fomos para um retiro de pastores em São Paulo. O Alcione e o Elvis não puderam ir, por causa de trabalho, mas nós fomos lá representar a comunidade. E nós tivemos um tempo lá de oração muito intenso e de testemunho. Eu queria compartilhar um testemunho rapidinho aqui de um pastor, que chamou muito a minha atenção. Eu contei esse testemunho no grupo na quinta-feira. Esse pastor já é um senhor, ele estava na fila do banco, e ele estava bem próximo da porta giratória. Então toda vez que a porta abria para entrar alguém, aquela porta ringia. Ele falou que era um barulho alto, falta de passar um óleo ali, aquela porta ringia. Dali um pouco ele sentiu que alguém chegou atrás dele e cutucou ele nas costas. Ele olhou, ele falou que era uma mulher muito bonita, parecia uma atriz de Hollywood. Chamava atenção, muito bonita a mulher. E a mulher falou para ele assim: você é o fulano de tal? Ele falou: sim. Você tem um Civic branco? Ele falou: sim. A placa do teu carro é tal? Ele falou: sim. Você está me seguindo? Ele falou: já achei que era alguém, né, que estava me seguindo. A mulher falou assim: faz muito tempo que eu estou te seguindo. Ele falou: mas o que eu fiz, né? Por que você está me seguindo? Daí ela falou assim: porque o meu desejo é sair com você. Ele testemunhou isso. Diz que ele levou um choque. Ele falou assim: eu não posso sair com você, porque eu sou casado, muito bem casado. Eu sou pastor, eu sou servo do Deus vivo, e eu não vou sair com você. Aí diz que ela falou assim: não tem problema, ninguém vai ver. Tua mulher não vai ver, tua igreja não vai ver. Ele falou assim: eu já disse não. E virou para frente. Por que eu falei do barulho da porta? Porque no testemunho dele ele contou isso. Ele não ouviu a porta fazer barulho nenhum.
Ele ficou 1 minuto virado para frente, quando ele olhou para trás, aquela mulher já não estava mais ali. O testemunho dele a Bíblia diz que o diabo ele pode se transformar em anjo de luz para enganar as pessoas. Ele não tem dúvidas que aquela mulher era um demônio, que queria enganar ele, queria fazer ele cair. Sabia a placa do carro, sabia que cor de carro, fazia tempo que estava andando atrás dele. Mas o padrão desse homem é o padrão de Jesus. Vocês percebem, queridos, a sutileza do inimigo? A sutileza do diabo, amados, se nós não estivermos atentos. A Bíblia diz que Deus não aceita a honra só de palavras, só de lábios. Abra a tua Bíblia em Isaías, capítulo 29, 13. Deixe grifado esse versículo na tua Bíblia. Isaías 29, 13. A palavra de Deus diz assim: porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, e com a boca e com os lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Vocês percebem, queridos? Deus não aceita a honra só de lábios. Não adianta a gente vir aqui, erguer as mãos, cantar, chorar, se ajoelhar, se quando você sair dessa porta lá para fora, você veste a tua capa mundana de novo e começa a levar a tua vida do jeito que você quer. Não se esqueça, Deus está vendo. Esse pastor falou para essa mulher, para esse demônio, falou, minha mulher não está vendo, a igreja não está vendo, mas Deus está vendo. Tudo que nós fazemos, Deus está vendo. Sim ou não? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós, amados. E isso é uma responsabilidade muito grande. Quando a gente tem certeza disso, essas coisas começam a queimar dentro do nosso coração. E aquilo que você faz, você não vai fazer mais. Quer honrar a Deus? Honre a Deus com o estilo de vida. Existem na nossa vida cláusulas pétreas. O que são cláusulas pétreas? Cláusulas inegociáveis. Pois eu creio naquilo, eu creio na palavra, e eu não dou um jeitinho para nada. Essas são as cláusulas pétreas, aquilo que Jesus deixou. Muitas vezes eu fui criticado no trabalho, queridos. Muitas vezes. As pessoas chegavam para mim e falavam assim, você é muito certinho. As próprias pessoas que eu liderava dentro da empresa, muitas vezes falavam assim, pô, mas você é um cara muito certinho. O chefe de fulano lá permitiu que ele fizesse tal coisa. Falei, mas você só vai fazer quando estiver com ele. Enquanto eu for teu chefe, você não vai fazer. Eu procurava seguir à risca as normas da empresa. Sabe por quê? Porque eu sempre tive no meu coração que eu não estava trabalhando somente para a empresa, mas eu estava trabalhando para o Senhor. É isso que eu ensino para o meu filho. Lá no teu trabalho, antes de você trabalhar lá para o Luciano, você trabalha para o Senhor. Faça o teu melhor. Dê o teu melhor. Não se corrompa. Você não mente. A mentira, só a mentira já daria uma pregação à parte. Eu não vou entrar nisso, mas é tão triste isso que nós vemos hoje dentro das igrejas, queridos. Tantos irmãos que tratam a mentira como algo normal. Algo tão banal. As pessoas mentem umas para as outras. Tem pessoas que mentem para si mesmo. Sabe aquela história que uma mentira contada 1000 vezes, ela acaba virando verdade? Tem pessoas que contam a mesma mentira tantas vezes que aquilo passa a ser verdade para ela. Mas para Deus continua sendo mentira. E se nós servimos a Deus, nós não podemos mentir, queridos. Porque a Bíblia fala com todas as letras. O pai da mentira é o diabo. Não é Deus. Então não minta, não aceite mentirinha boba.
Nós não roubamos, não enganamos o próximo. Nós não criamos contenda, nós não somos maledicentes, não ficamos falando mal uns dos outros. A palavra diz que tem 6 coisas que aborrecem o coração de Deus, mas a 7ª ele abomina. Irmão que fala mal de outro irmão. Deus abomina isso. Eu já estou terminando, queridos. Não importa o que digam de você. Não importa o que falem das tuas atitudes. Você nasceu de novo. Você é uma nova criatura. Tudo ficou para trás. Tudo se fez novo na tua vida. Valorize isso. Alguém teve que morrer para que você tivesse essa condição. E não foi qualquer alguém. Foi o Filho de Deus, Jesus. Somos raça eleita, povo escolhido, propriedade do Senhor, sacerdócio real. Só me importa ser aprovado por Ele em tudo que eu faço. Todos os nossos dias, desde a hora que a gente levanta. A minha primeira oração quando eu levanto é: Senhor, santifica os meus olhos, minha boca, meus ouvidos, meus pensamentos. A nossa luta já começa a partir, não sei vocês, mas comigo a partir do momento que eu acordo eu já estou tendo luta. Muitas vezes travada na minha própria mente. Tem um versículo aqui que eu separei. Você sabia que quando você dá o teu dízimo, eu não estou aqui falando de dinheiro, tá? O Elvis ministrou antes aqui. Mas a Bíblia diz em Provérbios 3:9, que quando você dá o teu dízimo, está escrito assim: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Isso é honra. Você está honrando a Deus quando você entrega o teu dízimo. Deus não precisa do nosso dinheiro, queridos. Ele é dono da prata e do ouro. Quem fez o ouro foi Deus, quem fez a prata foi Deus, quem fez o material mais precioso que tem sobre a terra, o diamante, foi Deus. Ele não precisa. Mas nós entregamos o nosso dízimo como uma forma de reconhecimento e gratidão a Deus. Deus tem nos capacitado, tem nos dado um trabalho, tem nos dado um sustento. Porque a Bíblia diz que o justo jamais mendigará o pão. Então eu devolvo meu dízimo para Deus com alegria no coração. E esse versículo fala que eu estou honrando quando eu faço isso. Não murmure, não fique amaldiçoando. Seja um exemplo. Não importa a tarefa que te derem, mesmo que você não goste. Faça sempre como se você estivesse fazendo para Deus. Porque o Senhor também honra as nossas vidas em todas as situações. Muitas vezes nós não entendemos o agir de Deus na hora, né? Mas se a palavra diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu propósito, muitas vezes fala: Senhor, eu não consigo entender essa situação. Como é que isso aqui vai cooperar? Aí passa um tempo, você entende e fala: Senhor, obrigado. Tudo coopera. E para encerrar eu queria ler um salmo com vocês, o Salmo 1, do versículo 1 ao 6. Salmo capítulo 1, do 1 ao 6. Preste atenção nas verdades que fala nesse salmo. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Presta atenção aqui agora. E tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Queridos, muitas vezes eu não entendia como é que o ímpio prosperava. Falava: Senhor, mas como é que uma pessoa tão ímpia, ela prospera tanto? E muitas vezes a gente não prosperava. Mas a palavra de Deus tem resposta para isso. A Bíblia diz que Deus faz nascer o sol sobre o justo e sobre o injusto. Faz cair a chuva sobre o
o santo e sobre o pecador, sobre o justo e o injusto. Mas aqui nesse salmo fala que eles não subsistirão no juízo. Esse tem que ser o nosso alvo. A gente tem que pensar na eternidade. Nós estamos aqui de passagem. A igreja é o nosso lugar de refúgio. Eu não estou falando de salão. A gente sempre tem que ficar batendo nessa tecla, porque a gente vem com essa cultura, né? A igreja somos nós, eu e você. E hoje uma das maiores mentiras que Satanás conta para pessoas convertidas, pessoas que deixam de congregar, é que elas não precisam congregar na igreja. Elas podem viver uma vida com o Senhor sozinha. Isso é uma mentira. Nós necessitamos uns dos outros. Se a Bíblia fala que nós somos um corpo, assim como o Alisson falou aqui a respeito do pão, né? Tem um outro exemplo que é o purê de batata. Nós éramos um monte de batata. Jesus fez de nós um purê. Você nunca mais vai ser batata. Agora você é um purê. Você está ligado no teu irmão, você está ligado na tua irmã, você precisa uns dos outros. Então, se alguma pessoa vier tentar te convencer que você pode levar a tua vida cristã em casa, sozinho, rejeite isso, porque isso é uma mentira. Eu tenho vivido isso, queridos, com pessoas próximas minha, pessoas próximas da família, que acham que podem viver uma vida longe da igreja. Isso é uma mentira. Não aceite. O inimigo é sorrateiro. Ele leva pessoas para o inferno sem que a pessoa se dê conta. E para encerrar, 1 Coríntios 15, 19, você não precisa abrir, mas grave esse versículo no teu coração. Paulo diz que se a nossa esperança for somente nesta vida, nós somos os mais infelizes dos homens, pois a nossa esperança deve estar no Senhor e na eternidade. Se a tua esperança é na tua conta bancária, na tua empresa, no teu trabalho, você é o mais infeliz de todos os homens. Se a tua esperança é só nessa vida aqui, você acha que vai morrer, vai acabar, você é o mais infeliz de todos os homens. Nossa esperança, ela está em Jesus, na eternidade, crendo que Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Pode ser que nenhum de nós aqui passe pela morte. Eu sempre falo isso. Pode ser que Jesus volte hoje para nos buscar. Nós não vamos passar pela morte. Agora, se você é daqueles que pensa assim, não, Jesus vai demorar, está longe ainda. Abra teu olho. Abra teu olho. Aquelas 10 virgens que foram esperar o seu noivo, as 10 tinham óleo. Mas a Bíblia fala que 5 eram prudentes e 5 deixaram acabar o seu óleo, porque não esperavam. Então, mantenha teu óleo. Mantenha a unção do Espírito Santo sobre a tua vida. Porque se você vive em cima de pecado, se você não dá bola para coisas erradas que você faz, você pode ter certeza. A Bíblia fala que Deus não habita onde mora o pecado. É como a água e o óleo. Você pode colocar numa batedeira, bater, bater, bater. A hora que você parou de bater, se separa. Não mistura. Deus é santo e Ele requer esse padrão de mim e de você. Santidade. Eu vou sempre falar sobre isso, queridos, porque esse é o norte que nós temos que ter para a nossa vida, no nosso dia a dia, santidade, porque Deus é santo e Deus falou assim, sem santidade ninguém verá a Deus. Isso não é qualquer pessoa que está falando, é o próprio Deus. Sem santidade ninguém verá a Deus. Amém? Queria convidar você a ficar de pé. Se você foi convencido pelo Espírito Santo, não por mim, mas se o Espírito Santo falou no teu coração, que tem algo que você tem feito, se você foi convencido que você tem levado uma vida de religiosidade, nós vamos orar agora, peça perdão a Deus. O Senhor, Ele vai sempre nos perdoar, sempre, porque Ele conhece o coração, Ele sabe se aquilo que está falando é sincero. Peça perdão. Hoje é um ótimo dia para a gente recomeçar a nossa vida, buscar pela santidade, amém? Fecha os teus olhos. Pai querido, eu te louvo, Deus, em primeiro lugar, pelo sacrifício de Jesus, Pai, porque Ele nos amou, Pai, sem que nós tivéssemos merecimento algum. Te pedimos perdão, Deus, porque muitas vezes nós vivemos, Pai, sem dar honras a Jesus,
sem olhar para o alvo, Pai, nós nos esquecemos que, como teus embaixadores, Senhor, nós temos uma cultura própria do reino do Senhor para vivermos, Pai. E tudo que nós fazíamos tem que ficar para trás. Nós não temos o direito, Pai, de continuar fazendo as mesmas coisas. Em nome de Jesus, Pai, essa transformação ela só pode vir pelo Teu Espírito Santo. Nós confessamos diante do Senhor, Pai, que pela nossa própria força, nós não temos força alguma, Senhor, para sermos transformados. Mas quem nos transforma é o Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus, que o Teu Espírito, Senhor, esteja convencendo a vida agora de cada um de nós. Se existe alguém aqui, Pai, que tem vivido uma religiosidade, Pai, afasta isso das nossas vidas. Pai, porque a religiosidade, ela não vai levar ninguém à salvação, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, Pai, mas nós queremos viver a essência do Teu Evangelho, santidade e amor. Com Jesus, Pai, sendo a nossa meta, o nosso alvo, o nosso padrão moral. Pai, em nome de Jesus, que verdadeiramente a Tua igreja seja como um barco, Pai. Um lugar, Pai, onde as pessoas são salvas, onde as pessoas vêm buscar abrigo. O Senhor, Pai, quando terminou o mundo, o Senhor salvou Noé e sua família, Pai, dentro de um barco. Pai, te peço em nome de Jesus que a igreja, Pai, não perca essa essência. A igreja, nós como pessoas, como igreja, Senhor, nós não percamos o amor pelo próximo, Senhor. Em nome de Jesus, que a nossa alma, Pai, ela gema pela santidade, Senhor. Que nós tenhamos esse desejo todos os dias da nossa vida, Pai, um desejo verdadeiro, Pai, pela santidade. Não importa o que as pessoas vão falar, vão dizer, vão nos julgar, Senhor. Para mim o que importa, Pai, é aquilo que o Senhor vai pensar de mim. Aquilo que o Senhor está vendo na minha vida, Pai. Aquilo que o Senhor está sondando dentro do meu coração. Pai, transforma, Senhor, a nossa vida. Nos dá olhos puros, lábios puros, ouvidos puros. Nos dá uma mente, Pai, totalmente restaurada, Senhor. Que aquela mente corrompida pelo pecado, Pai, ela não apareça mais, Senhor. Que nós possamos, Senhor, usar o nosso tempo, Senhor, pensando nas coisas eternas. Que nós possamos desejar, Pai, com um ardente coração, Senhor, pela volta de Jesus. E que nós estejamos preparados para a volta de Jesus, Pai. Eu te peço, Senhor, em nome do Senhor Jesus, capacita-nos a cada um de nós aqui, Pai. Muito obrigado, meu Deus. Honra e glória ao Teu nome, Senhor. Amém. Queridos, bom domingo a todos. Deus abençoe.